Alexandra Gurgel, vocês estão Alexandrismos e o vídeo de hoje é sobre a Demi Lovato, que tá sendo atacadíssima no Twitter agora que ela voltou a fazer turnê. E por que ela tá sendo atacada? Ela tá sendo atacada pelo corpo dela. Acreditem se quiser. Logo ela, uma pessoa cheia de história com o corpo. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, da hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, muita gente me marcou no Twitter com uma publicação de uma pessoa que ela comentou a seguinte coisa, vocês vão ver aí. Ela falou isso aqui, ó. Aqui. Tem uma pessoa que comentou assim: a Demi tá muito gorda. Cara, que nojo. Tava 1000 vezes melhor quando ela tinha anorexia e era magra, tá? Quem comentou isso foi uma pessoa que é de um fandom, né? Ou seja, que é fã da Camila Cabello. E logo depois ela falou, ela começou a ser muito xingada, essa pessoa, muito odiada. E aí logo depois ela falou: eu dei a minha opinião no meu Twitter. Não sei onde surgiu tanta gente desocupada com energia negativa. Pra mim, a Demi tá gorda, sim, estava melhor quando era magra. Pela própria saúde dela, seria melhor emagrecer. Primeira coisa que a gente tem que saber: Twitter é muito bom pra muita coisa, é muito ruim pra muita coisa também. Acho que a coragem das pessoas na internet vem muito do Twitter. De você comentar uma coisa e você não sabe quem tá vendo, não tem muita gente. Aquela coisa, você fica só entre os fandoms. O que é os fandoms, né? Os fãs daquela determinada pessoa. Então existe uma rixa, existe uma briga entre fãs de fulana e de fulana, fulana de cicrana. Tanto que depois eu fui ler as respostas pra esse tweet. Tá todo mundo que é fã da Demi Lovato brigando com os fãs da Camila Cabello, brigando com os fãs da Melanie Martinez, e cada um tem um nome, tem o seu batismo lá, como é que é chamado e tudo mais. Então existe essa rixa de fandoms, de fanbase, ok. Só que o que essa menina falou, ela abriu o olho pra muita gente de que a Demi Lovato, ela acabou de vencer um monte de coisa, ela tá finalmente falando sobre o corpo dela, sobre um problema dela, e aí já se comenta isso. Isso não vai chegar na Demi Lovato. O problema não é chegar na Demi Lovato, o problema é a gente entender como é errado a gente falar sobre isso. E se você não é inscrito no canal ainda, não deixa de dar seu like e se inscrever no canal. Já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui, falando da Rihanna gorda, falando sobre outras pessoas. Só que esse caso da Demi Lovato é um caso especial, porque a Demi Lovato tem toda uma história com o corpo dela e com a vida dela, de muita sofrência mesmo, de depressão. Eu vi ontem o último documentário dela, o Simply Complicated. Tá difícil de sair. Já tinha visto o Stay Strong. O primeiro baque que eu tomei quando eu assisti o documentário dela foi que ela falou, quando ela gravou o Stay Strong, que é o primeiro documentário, foi quando ela saiu da reabilitação, ela estava o tempo inteiro chapada de cocaína. Tava com cocaína na cabeça e tava assim, ou com álcool na cabeça. E foi a primeira porrada que você toma quando você vê o documentário dela, que eu falei, caramba, o negócio dela é bem sério mesmo. Vendo toda a história da Demi, eu pude entender muito sobre ela. Por que ela chegou onde ela chegou, com o corpo dela, com o uso de drogas. Que a Demi é uma criança que desde pequena, ela tem o dom de cantar, ela começou a participar de programas de televisão, e atrás das coisas, ela foi do Barney, depois ela conseguiu trabalhar no Disney Channel, que foi realmente o que abriu as portas dela pra se tornar uma estrela quando ela fez Camp Rock. E é engraçado porque o documentário dela, o último, não conta a história de automutilação dela. Parece que pra você ver a história dela, você tem que ficar caçando em cada canto uma entrevista aqui, uma declaração ali, um negócio aqui. Foi o que eu fiz. Bom, o que eu entendi da Demi é, ela desde pequena, ela deu uma declaração que com 2, 3 anos de idade, ela já tem lembrança dela ver a mãe dela vomitar, da mãe dela comer loucamente e vomitar logo em seguida. E ela fala que ela foi criada por uma mãe com um transtorno alimentar, com bulimia, anorexia, e parece que isso é hereditário, porque a avó dela também, a mãe da mãe dela, também tinha os mesmos transtornos, e ela tem os mesmos transtornos, e ela tem medo disso passar pros filhos dela. Então ela tem lembrança desde 2, 3 anos de idade que ela realmente se deparou com um transtorno alimentar. E o transtorno alimentar, ele é comparado a uma doença mental, entendeu? É um transtorno que você tem com o seu corpo, com a forma como você lida com o seu corpo, com a forma como você lida com a sua alimentação, com a forma de você se manter em pé, que basicamente bate direto na cabeça e se torna um problema mental mesmo. Não que não tenha cura, claro que tem, mas isso afeta a sua mente, isso afeta a sua saúde mental, isso afeta a sua autoestima, isso afeta você como um todo. Então desde pequena a Demi ela foi criada dessa forma, e ela começou a participar de concursos de beleza, ir pra televisão, e ela começou a se comparar com outras pessoas desde muito pequena. No próprio documentário dela, ela fala que ela tinha um quadro de como ela queria ser, ela via pessoas na revista magras e esqueléticas, e ela queria ser como essas pessoas, e ela era magra, na verdade, só que ela não se enxergava assim. Ela desenhava uma bola quando era ela e queria ser um palito, queria ser uma coisa fina. E outra coisa também que ela fala bastante, ela sofreu bullying no colégio. Na época que ela já tava na televisão, as pessoas xingavam ela por ela ser gorda, falavam que ela tinha que se matar. E foi logo assim que ela começou a desenvolver todo um transtorno alimentar, já foi desde pequena, aí ela se comparando com outras pessoas, e aí ela sofre bullying no colégio, falam que ela tem que se matar porque ela é gorda. Então você imagina todo o contexto de uma pessoa, fora que ela se tornou uma pessoa famosa, então ela tinha que ser um exemplo de corpo a seguir, de pessoa a seguir, e ela foi abandonada pelo pai, ela tinha uma solidão imensa por causa do pai dela, e o pai dela era viciado em drogas. Então meio que ela juntou todos os transtornos que ela tinha na família dela, da mãe dela com bulimia, anorexia, do pai dela com vício em drogas e álcool, e ela decidiu sentir o que o pai dela sentia, ela começou a usar drogas. Ela começou a usar drogas de adolescente, e ela fala que durante Camp Rock, durante vários momentos da vida dela, ela estava drogada. É uma forma que ela encontrava de sentir prazer
prazer, só que nada supria isso nela. Então ela começou a se mutilar também. A automutilação, você se corta, você quer purgar mesmo, você quer sentir aquele sangue saindo, porque você tem uma dor tão imensa dentro de você, se você faz aquilo, você sente outra coisa, você não sente mais aquilo que você não quer mais sentir. Então é uma forma de você sentir uma outra dor e acabar com aquilo. E a bulimia também tá muito ligada nisso. Ela tinha anorexia, mas ela tinha principalmente bulimia. O que é bulimia? Você come loucamente, porque você quer preencher algo, você quer preencher sua solidão. Você come demais, você se alimenta demais, você só come. Quando você tá entalada, você vomita, porque você quer botar tudo pra fora. É uma forma de você suprir a sua solidão e de botar pra fora o que você tá sentindo. É bem doido isso, mas é algo extremamente psicológico. E aí a pessoa se sente vazia de novo, e ela come de novo, ela se alimenta de novo, e ela vomita de novo, e tem várias consequências. Ela, como cantora, tinha consequências pra voz dela, pros dentes dela, pro estado físico dela, porque é muito sério. Se você não é uma máquina que você pode ficar abrindo, botando uma coisa, vomitando e botando pra fora, entendeu? Fora a anorexia, que você não come mesmo, porque você acha que se você comer uma coisa, você vai ser a pessoa mais gorda do mundo, e isso é o maior problema pra uma celebridade, não é mesmo? E parece que até hoje é esse problema. Bom, eu tô contando um pouco da história da Demi Lovato pra vocês entenderem tudo que ela passou, de uma forma que eu entendi, tá? Não vou contar certinho, cronologicamente, mas pra vocês entenderem que ela é uma pessoa normal, que ela passou por todos esses problemas de abandono de pai, tem uma mãe que tinha transtorno alimentar, que cobrava muito dela, e ela tinha muita pressão de todos os lados, porque desde criança ela é famosa. Ela é uma pessoa normal, porém famosa, o que tornou tudo pior ainda, porque ela precisava ser um exemplo a seguir, ela precisava ter um corpo perfeito, ser perfeita, ser a menina Disney perfeita, sem nenhum problema, quando no íntimo dela ela fazia totalmente o inverso disso, até que ela saiu disso. E no documentário dela, o último, fala um pouco sobre transtorno alimentar, sobre bulimia, e ela fala que não estava pronta ainda pra falar sobre isso, porque era uma coisa que ainda acontecia, que ela ainda vomitava, e ela sempre relacionava o fato de vomitar e ser bulímica aos momentos de solidão, que é exatamente isso que eu falei pra você. A bulimia é realmente uma forma de você preencher a solidão e botar pra fora o que você quer falar, o que você tá sentindo, e você não sabe fazer isso. Ela fala quando ela terminou com o Wilmer, que é o ex-namorado dela, que ela ficou 6 anos, ela não sabia como ficar mais, ela não sabia ser sozinha, que ela precisava aprender a ser sozinha, e que parte de ser sozinha, de estar sozinha, era praticar a bulimia, que é uma coisa que ela precisa se tratar. E no documentário ela não tava curada disso ainda, e recentemente ela começou a dar declarações, eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, no Yair Chanda, eu comentei sobre isso. Ela deu uma declaração que ela não faz mais dieta, ela não vai fazer mais dieta. Ela simplesmente conseguiu, depois de anos, largar, que é um outro vício, fazer dietas, que você acha que você tem que se controlar o tempo inteiro, que você tem que estar atento o tempo inteiro. Se você põe 1 grama fora, você vai engordar absurdamente, o que é uma mentira. E ela decidiu parar de fazer dietas, eu achei muito legal, porque pra mim uma das coisas que mais dá errado pra quem quer ter uma vida saudável e uma mente saudável é fazer dieta, porque você fica louca, você fica alucinada e você fica seguindo um negócio e você não tem felicidade. Eu não tô falando que felicidade é você comer um tupi de McDonald's, não é isso, mas é você conseguir ser um pouco mais carinhosa e de boa com você mesma, sabe? E ela deu essa declaração, ela deu outras declarações, sempre falando que ela tá mudando a forma como ela se enxerga, que agora ela se ama, que agora ela consegue visualizar o corpo dela da forma como ele é de verdade, que ela ama o seu corpo. Ela tá em todo um movimento de amor próprio, body positive. E a mãe dela lançou um livro recentemente, né, a Diana, falando sobre os transtornos alimentares dela, falou que tinha bulimia, anorexia, e falou que ela foi muito culpada na doença da Demi, porque ela viu a filha fazendo, só que ela viu que ela tava reproduzindo o que ela já fazia, e ela achava que era certo, entende? Então é uma coisa que vai passando mesmo, é hereditário mesmo, sabe? Então é muito cuidado com que a gente ensina para outras pessoas, porque isso vai passando, né? A gente vai passando um exemplo, os filhos aprendem com os exemplos dos pais. E é muito claro isso, né? É muito claro, a mãe da Demi é magra e a Demi é magra, mas é muito claro como é uma coisa que é genética, tanto que as duas irmãs da Demi, uma não é filha do mesmo pai, mas a outra é, as duas irmãs da Demi são gordas, e são gordas normais, sabe? São gordas, gordinhas, não tem transtornos alimentares, não tem nenhum problema. Então a gente consegue ver aí que é uma luta que não tem vencedor, é uma guerra que não tem vencedor, que você tá lutando contra você mesmo o tempo inteiro. Falei todo esse panorama da Demi Lovato pra poder chegar no tweet lá inicial que falaram. A menina que comentou que a Demi nojenta, gorda, só preferia quando ela tinha anorexia e bulimia. A Demi Lovato, ela fala que quando ela se cortava, não tentava se matar, mas que ela pensava que se ela morresse tudo bem. Isso é praticamente um suicídio, é um pensamento suicida, são tendências suicidas. E eu me identifico muito com a Demi em quase tudo que passou com ela. Falar que você preferia ela numa época de que ela era magra porque ela tinha anorexia e bulimia, é você falar que se você é fã ou que você admira uma pessoa pela imagem dela e não por quem ela é de verdade. Eu acho que esses fãs que preferem a pessoa como tão assim, assado, não conseguem entender que a pessoa não tá feliz. Eu acho que provavelmente as pessoas não viram documentários dela, as pessoas não viram a história dela, e mesmo se ela não tivesse nenhuma história triste, não se faz isso. E o mais engraçado é que chamar ela de gorda e de nojenta por causa disso, né? Por causa de algumas fotos, quando ela voltou a fazer show agora na turnê dela. Quando você tá fazendo um show, você tem vários ângulos diferentes. É óbvio que ela vai estar em movimento, ela vai estar fazendo um monte de coisa. Mesmo assim, elas estão mais cheinha ou não, ela tá melhor com o corpo dela. Você comentar isso quer dizer que você prefere ver uma imagem perfeita, mas dane-se como é que a pessoa tá dentro, dane-se se a pessoa quer morrer, quer se matar, se ela tá chorando,
se ela tá se cortando, se ela tá fazendo de tudo pra acabar com a vida dela porque ela não consegue ser ela mesma. Ela já é uma celebridade no mundo inteiro, ela não consegue ir pra lugar nenhum e ela tem que se esconder de quem ela é pra ela mesma. Você imagina o tamanho dessa merda, sabe? Então assim, a gente tem que pensar que chamar alguém de gorda não é um xingamento, né? Falar que ela é gorda não é um xingamento, mas falar que ela é gorda, nojenta é. Porque você tá botando de forma pejorativa a palavra gorda, você tá falando que por ser gorda ela é nojenta e que ela deveria ter anorexia e bulimia, ou seja, que ela deveria ter um transtorno alimentar. O que você tá falando é que muitas pessoas concordaram com essa fala. Isso sim é nojento, isso sim é desagradável, isso é algo que não se fala, que não se faz, porque desejar isso pra alguém é desejar mal, é desejar que a pessoa sofra, desejar que a pessoa não seja uma pessoa de boa com ela mesma. É que nem você chegar pra mim e falar que eu sou uma gorda nojenta, que eu deveria voltar a ter meus transtornos alimentares, a ser anoréxica, a ser bulímica, porque eu aparentava ser algo melhor, sabe? Se você não tá gostando do que você tá vendo, você fecha, você sai, você não escuta mais a Demi Lovato, você não fala mais com ela, ou com qualquer outro artista, entendeu? Como a Rihanna tava sendo chamada de gorda ou grávida, você não fala mais, você não vai atrás mais disso. As pessoas estão realmente fazendo um movimento de voltar a ser quem elas são, de aceitar quem elas são de verdade e de ir atrás, de não ficar mais nessas amarras de eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso ser perfeita, porque corpo perfeito não existe. Essa ideia de corpo perfeito, de que o corpo perfeito ele é assim assado, é a cintura tal, é o tamanho de manequim tal, isso não existe. Essa é a maior ilusão que alguém já pode ter passado pra você, sabe? Isso não existe, isso é uma mentira, porque por mais que você esteja dentro do padrão, por mais que você esteja magra, por mais que você esteja rica, famosa, milionária, você nunca vai estar satisfeita, você nunca vai ser perfeita, você nunca vai ser boa o suficiente, porque não existe o padrão. Na verdade, a gente fala de padrão de beleza, mas quando a gente vai parar pra pensar, não existe ninguém que se encaixe realmente no padrão, de todas as formas. Sempre vai ter algum problema. Nem que seja uma manchinha na cara, sempre vai ter algum problema. Então é algo que não existe, é algo irreal e que a gente fica atrás de uma coisa, a gente parece um cavalo correndo atrás da cenoura e a gente só quer aquela cenoura, mas depois que a gente pega aquela cenoura, a gente vê que tem um monte de cenoura ali na frente mais e a gente vai indo e isso não acaba. Isso é uma luta eterna. Isso é uma guerra contra você mesma e que ninguém vai ganhar. É uma luta que ninguém vai ganhar. Body shaming que fala, tá? Body shaming, que é você falar mal do corpo dos outros, fazer a outra pessoa ter vergonha do corpo dela, fazer isso com qualquer pessoa, isso é ridículo e não se faz, porque você tá olhando pra você, o que você acha de fazer assim, em vez de fazer assim pros outros? Faz assim, olha pra você, cuida de você, aponta pra você, vai ver quem você é, e por mais que você esteja 100% perfeita, ou como você achar que você tá perfeito, você não tem direito nenhum de falar de ninguém. Você pode ser a Gisele Bündchen aqui sentada do meu lado, se ela não tem direito nenhum de falar de mim, como eu sou, como eu deveria ser, porque não importa. A minha cabeça é meu guia, a tua cabeça é teu guia, cada cabeça vai seguir da forma que quiser. Então não comentem mais isso, não desejem mal a ninguém, porque desejar bulimia, anorexia é desejar mal, sabe? Não importa se é Demi Lovato, que não vai chegar nela, mas isso é só um reflexo de como a sociedade enxerga as pessoas, e enxerga essas divas, essas musas. E mais uma vez eu vou repetir, a sociedade não tá pronta para ter divas e musas que são parecidas com a gente, não conseguem se reconhecer nessas pessoas, porque se eu sou parecida com a Demi Lovato, né, não sou, mas se eu tenho um corpo parecido com o da Demi Lovato, ela não é tão famosa assim, ou ela não é tão diva assim, porque ela tá muito próxima de mim. Foi a mesma coisa que eu falei da Rihanna. Parece que a gente não tá pronto pra realidade, a gente quer realmente se enganar, e essa insatisfação constante com você mesma, porque parece que é isso que te alimenta. Porque eu sei disso, gente. Eu, quando eu queria emagrecer e quando eu queria ser perfeita, eu ficava buscando formas de me odiar, e entrar em sites de anorexia e bulimia era uma forma de me odiar, porque quanto mais eu me odiava, mais eu fazia coisas para emagrecer. Só que isso é uma bola de neve, de merda, sem fim, porque eu tô me odiando, eu tô fazendo mal a mim mesma em todos os momentos. Então não tem como eu sair bem disso. Por mais que eu ficasse magra, e fiquei uma época, eu não conseguia me sentir bem comigo mesma, porque eu praticava o ódio por mim mesma a todo momento. Então não faça isso com ninguém, e nem com você mesma, entendeu? Vamos mudar a mente. Deixem aqui comentários do que vocês acham, não acham. Eu realmente quis falar um pouco da história dela, quis dar a minha opinião, porque isso é um assunto sério, é muito sério falar sobre esses transtornos alimentares, porque isso tem que ser curado com terapia, com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionista, com todo mundo. Isso precisa de todo um suporte, um apoio, de amigos também. Entender que não é frescura e não dá apoio pra um distúrbio desse. Então, se você passa por alguma coisa, procure ajuda, vá atrás, porque realmente isso afeta a sua mente, afeta a sua autoestima e afeta a forma como você lida com a vida. Tá bom? Um beijo, um queijo com a em cima.